Saudações, meus queridos e amados bastiões. E aí, tão esperada sexta-feira chegou, né? Dia de, como eu sempre falo, pensar no Danny Funny House. Vou sair, vou para minhas paradinhas, vai gastar dinheiro. Tio Arnaldo Vergueira, esse bastião que fala toda semana para você, guarda din-din, pensa no futuro. Se o dinheiro não é teu, é da tua família no momento em que você faltar. E aí? Sexta-feira já botei até o paletó na cadeira, porque hoje estou aqui de relax. E o nosso bate-papo de hoje, falando sobre investimento, sexta-feira, aula 5, bate-papo 5, né? Na aula. O que nós vamos fazer? Olha o nosso bate-papo de hoje. O que fazer com a poupança? Vamos lá. O que é a poupança hoje, cenário atual? Vamos analisar isso? Vamos entender um pouco mais, que nesse bate-papo hoje, que é o 5, nós estamos chegando na metade do caminho da área de investimentos. Vamos entender melhor o que é isso? Como é que fica esse conceito do atual cenário da poupança? A remuneração ela é limitada, vai gerar ali algo de 70% da taxa Selic, mais ou menos, mais TR, vai dar mais ou menos aí 8,5, né? Abaixo ali do conceito ali da Selic, vai dar 0,5% ao mês mais TR, quando a Selic for maior do que 8,5%. Esse é mais ou menos o cenário. E a TR ali, normalmente, hoje, ela está próxima de zero, bem, vamos dizer, pouco movimentada em relação a isso. A rentabilidade, muitas das vezes, ela é abaixo da inflação, tá? O resultado é o quê? Você bota o dinheiro lá e você perde. Porque o poder de compra que você adquire com esse tipo de investimento, hoje, muitas das vezes, ele é abaixo do mínimo esperado para que o seu dinheiro possa crescer. E aí, gente, é o momento em que a gente vai fazer ali um comparativo sobre algumas ideias ali. Nós vamos ter produtos, e aí nós vamos botar, eu vou falar aqui de um quadro, onde seja produto, rentabilidade, liquidez, imposto de renda e segurança. Olha só, o primeiro dos três é a poupança. O segundo, Tesouro Selic. O terceiro, ali os CDBs com liquidez diária. Vamos fazer um comparativo desses três. Quando nós olharmos a rentabilidade da poupança, ela vai dar mais ou menos 6,17. Isso aqui é o trabalho que nós fizemos junto à inteligência artificial e ele passa isso de forma mais assertiva para a gente. E aí é 6,17 ao ano ou 70% da Selic, é mais ou menos a mesma coisa. Quando nós falamos de Tesouro Selic, ele vai dar mais ou menos 10,5% ao ano. Já deu um pouco mais que a poupança. Os CDBs ali, que tem liquidez diária, eles vão dar 100% do CDI, que vai dar mais ou menos ali algo próximo de 10,4% ao ano. A liquidez da poupança é diária, a liquidez do Tesouro Selic ela é diária, né? Hoje mais um, que é assim que ela funciona. E os CDBs também têm liquidez diária, que é hoje mais zero, ou o dia de hoje mais um. Esse é o conceito. Quando você fala de imposto de renda para a poupança, você tem isenção do imposto de renda. Quando você fala do Tesouro Selic, você tem uma tabela que ela é regressiva em relação ao imposto de renda. E os CDBs também têm uma tabela regressiva. Quanto mais tempo, menor esses valores vão ficando. Nós começamos a entender o quê? Que a respeito de qual é a segurança que eu vou ter em relação a isso aí? Bom, a segurança que eu tenho é que lá, por meio da poupança, eu tenho a segurança que até um determinado valor, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai me garantir na poupança, se até 250 mil eu tiver lá nesse saldo desta poupança, ninguém vai mexer.
O governo não vai mexer. O Tesouro Selic, quem é que garante isso? O governo federal. Ele garante que isso aí vai estar resguardado e tal. Os CDBs, quem garante? O fundo que garante a poupança. Entendeu? Você entender a utilidade do que é o fundo garantidor de crédito, ele realmente é algo muito importante nesse cenário. Mesmo tendo imposto de renda, mas o Tesouro Selic e os CDBs, eles rendem mais do que a poupança. Não tenha dúvida. Vai valer um pouco mais. E aí, quando a gente começa a falar em segurança nesse aspecto, nós chegamos a concluir exatamente o quê? Que tem um mito, né, da exclusividade da poupança, que a poupança é a única opção que nós temos que seja segura. Não, não é. Ela é segura, sim, mas normalmente, hoje em dia, no cenário financeiro, ela perde para os outros investimentos. Ela perde. Hoje, ela perde. E aí, gente, existem outras aplicações que também são cobertas por esse fundo garantidor de crédito. Tá? Nós temos o CDB, o LCI, o LC e o RDB, que também são garantidos ali. No Tesouro Direto, você vai ter um risco menor e uma garantia por conta do governo federal. O que você conclui desse papo até aqui? Que é possível você ter uma segurança maior do que a poupança, com uma rentabilidade um tanto quanto melhor do que o que a poupança vai te propor. E aí, nós temos alternativas ali de renda fixa com liquidez, como o Tesouro Selic, que ele mostra isso. Ele tem uma liquidez que é ali de D mais um, uma liquidez alta, você consegue resgatar com uma certa velocidade, bom para investimentos de curto prazo ou fundos emergenciais. Você deixar o dinheiro ali vai ser muito melhor do que a poupança, não tenha dúvida. Ela é ideal para uma despesa ali, para um fundo emergencial, vamos dizer, para você apagar um incêndio rápido, entendeu? E aí ela rende conforme a Selic. Ela não te deixa desestruturado em relação à Selic. E aí você entender que os CDBs de liquidez diária, que eles vão dar 100% de CDI ou mais, tem alguns que chegam até 120% de CDI. É só pesquisar o mercado que você vai ver. E aí, que também estão protegidos por esse fundo garantidor, você tem uma tranquilidade e você obtém um saque muito mais rápido para apagar um incêndio do que, de repente, você deixar manter o dinheiro lá na caderneta. Esse tipo de fundo, né, ali um fundo de investimento e tal, os fundos referenciados, né, TIs ali, você tem um baixo risco, você tem uma liquidez diária, é isso que você tem que entender. E atenção à taxa de administração, de preferência que ela seja menor do que 0,5% ao ano, porque a taxa de administração desses supostos investimentos vai fazer uma diferença muito grande na hora de você escolher onde você vai botar o seu tão suado e bem conquistado dinheirinho. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Para finalizar essa ideia, que o custo de oportunidade da poupança ele pode dar a você uma perda de poder de compra, porque aquilo que ele se proporciona a render, a crescer, seja menor do que a própria inflação, a própria perda do dinheiro, isso normalmente com a inflação acima da rentabilidade, ele já se demonstra, ele já se coloca como um investimento desfavorável a quem o faça. Então, vamos começar a pensar de outra forma. Esse pensamento arcaico do não, o dinheiro tem que ser na poupança, não, tira dali. Tem lugar melhor para você guardar. E aí você entender que por este meio, esse crescimento do patrimônio ele há de ser lento ou ele há de ser negativo. E aí você começa a entender que essas metas elas vão demorar muito mais para serem atingidas. Por quê? Você está botando o teu dinheiro no lugar errado. Entendendo que
Em todos eles, nós trabalhamos os conceitos de juros compostos, mas eles são limitados. E aí, como eles são menores, e o da poupança é o menor deles todos, ele vai funcionar como um multiplicador do seu dinheiro com uma eficácia muito menor do que outros possíveis investimentos. O dinheiro está quase parado numa situação que é essa. Pior do que a poupança é só se você deixar o dinheiro parado. E aí, esse sim é o mais prejudicado. Mas entre o dinheiro parado e a poupança, lógico que será a poupança. Mas a poupança é, de longe, um dos piores investimentos que você possa fazer. E aí, gente, após entender esse cenário, e aí nós termos como ideia, como pensamento, como comportamento, o caminho, o mecanismo de eu preciso economizar, eu preciso investir, eu preciso guardar dinheiro. É o pensamento que o Titi vem falando. Por que eu devo guardar dinheiro? Para a sua ausência. No momento em que você não estiver disponível para proteger a sua própria família. A sua família poder lançar mão de um valor em um determinado lugar para cobrir uma série de despesas, possíveis contratempos que você possa ter em relação ao cenário na tua ausência. Pensa assim mesmo. Estou economizando dinheiro, estou guardando dinheiro para o dia que eu faltar. Pensa na tua família. Pensa nas outras pessoas que te amam e que você também ama de uma forma muito direta, muito concisa. Ok, gente? Nosso papo de sexta-feira. Esse papo normalmente é um pouquinho mais curto, porque a gente tem muita coisa para falar, mas já chegamos hoje na metade do nosso bate-papo de investimento e teremos muitos bate-papos de investimento no nosso novo projeto do canal, que é o Último Bastião Podcast, onde eu trarei algumas pessoas que são também vinculadas ao mercado financeiro. Essas pessoas estarão constantemente conosco, fazendo apresentações sobre fundos de investimento, o que fazer. Serão bate-papos um pouco mais longos, com pessoas da área. O Titio Arnaldo também é da área, mas o Titio vai trazer pessoas para que a gente possa ter um bate-papo de preferência de ótimo nível e que seja com um linguajar bem simples, porque uma das coisas mais chatas e complicadas é a ideia de que o economês é uma língua muito ruim de se entender. É igual o juridiquês. Falar de direito, falar de economia é muito chato, porque tem um linguajar próprio. Não, aqui no Último Bastião, nós vamos usar um linguajar simples para falar de investimentos. Já tem o primeiro convidado que eu vou trazer, tá? É um cara que é da área, que é do mercado financeiro, ele é um analista bem competente na área, ele vai vir para fazer um bate-papo. Normalmente, esses bate-papos de podcast serão um pouco mais longos, porque é muita informação interessante que ele vai trazer para que nós possamos pensar em investir melhor o nosso dinheiro. Ok, gente? Sexta-feira, descansem, aproveitem bem o final de semana, divirtam-se e Deus no controle e vamos adiante. Tchau, gente. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau.